bem-vindos a mais uma edição do nosso programa CAIS. Um programa que visa ser o porto onde as famílias podem encontrar soluções para os seus problemas. O tema de hoje é esterilidade versus infertilidade no seio familiar. E para ajudar-nos a depreender este tema, temos aqui conosco o pastor Zacarias Pinto. Pastor, seja bem-vindo e muito obrigada por receber-nos em nossa casa, em sua casa. É sempre um prazer estarmos em nossa casa para abordarmos assuntos desta natureza. Muito obrigado. Ok, obrigado a nós. Em seguida, vamos atentar a matéria em tema. As estatísticas indicam que cerca de 8 a 12% da população em idade reprodutiva tem problema de infertilidade no mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, dão conta que é um problema de saúde pública e abrange uma boa parte das pessoas no mundo. O conforto de ter em mente que o princípio da vida resume-se em nascer, crescer, reproduzir e morrer de forma natural, enche o ser humano de convicção de que será pai ou mãe um dia. Convicção essa que, por vezes, o próprio tempo posiciona o ser humano numa condição de qual esta suposta convicção nem sempre condiz com a ordem natural do ciclo da vida. Em condições normais, um casal em idade fértil, após diversas tentativas relacionando-se sexualmente sem utilizar qualquer método contraceptivo e não engravidar, eis que surge geralmente um diagnóstico feito ao casal na qual é revelada a presença do empecilho infertilidade. Em Angola, ainda existe de facto tabus e quando referimos-nos à infertilidade de forma leviana, a parceira sofre pressão desumana por intermédio da sociedade e por vezes da própria família, com as tais perguntas mágicas. Quando é que terão filhos? Ainda não têm filhos? Não têm filhos por quê? Estão à espera de quê? Essa casa está com muito silêncio e organizada. Não tem crianças para partir os enfeites? Estás a acabar o salário do nosso filho. Muitos homens também são vítimas das palavras humilhantes, não só vindas da família, mas dos amigos e a sociedade em geral. Na sociedade angolana, principalmente as mulheres, enxugam-se em lágrimas e amarguras porque são chamadas de mbaca, 30, mulher que não dá leite e outros nomes que fazem com que o casal se sinta humilhado e rejeitado por não poder gerar filhos. Participe do programa Infertilidade versus esterilidade no seio da família. Esse é o tema do programa CAIS. Estamos de volta. Pastor, primeiramente nós gostaríamos de entender se há diferença entre esterilidade e infertilidade. Há exatamente uma grande diferença entre esterilidade e fertilidade. Quando nós falamos de infertilidade, nós estamos a falar a dificuldade da pessoa conceber. Exato. E quando falamos da esterilidade, nós estamos a falar da não capacidade de conceber. Não há nenhuma capacidade da pessoa conceber. E quando há infertilidade, porque a pessoa tem dificuldades em conceber. Uma coisa é falta de capacidade, outra coisa é dificuldade. A dificuldade até pode ser superada, mas a capacidade já é difícil. Ok, ótimo, porque frequentemente as pessoas confundem os dois temas pensando que são a mesma coisa, esterilidade e infertilidade. Pastor, e dizer que, ajustando este tema à nossa realidade angolana, mais de 60 mil casais aqui no nosso país sofrem de esterilidade e infertilidade. Pastor, isto é um número assustador. Realmente é um número assustador. Talvez também carece de um grande estudo, não é? As pessoas peritas na matéria, os cientistas, as pessoas que lidam com a matéria de infertilidade, esterilidade, talvez com mais apoio, procurar formas de fazer uma pesquisa e encontrar então os fatores que estão na base deste número assustador da nossa sociedade. Ok, obrigada. Vamos prestar atenção. Temos aqui um internauta
que tem algumas perguntas, ou uma pergunta para fazer ao pastor, então vamos prestar atenção para logo em seguida respondermos a pergunta da nossa internauta. Certamente. Pastor, na nossa cultura, o homem também, quando não consegue dar filhos à sua esposa, muitas das vezes é chamado de forma pejorativa de embaco e sofre muita pressão por parte dos familiares da sua esposa, da sua noiva, que muitas das vezes essas situações culminam em separação. Qual seria a melhor saída para esse tipo de situação, pastor? Pastor, gostei muito desta pergunta, porque esta pergunta está virada à perspectiva do homem, que é frequentemente ignorada, porque a sociedade cobra muito da mulher, mas esta pergunta já é virada para o homem. O homem também sofre com esta situação de esterilidade. Pois, é também o fraco conhecimento das coisas, da própria situação, da própria matéria, faz com que as pessoas julguem de uma forma parcial. Porque nem sempre as coisas acontecem só no lado feminino, assim também como no lado masculino. E essa pergunta vem exatamente para trazer aqui a realidade de que não é só as mulheres que vivem essa realidade, mas também os homens. Já com esta pergunta, dizer que há várias formas de como lidar com essa situação. Primeiramente, o relacionamento não pode estar baseado simplesmente ou baseado no que toca a ter filhos. Primeiramente, as pessoas se apaixonam-se, vão tendo um relacionamento, vai se cultivando o amor vai criando condições deles se juntarem. Exato. Então, os filhos não é o passo primordial para o casamento, para as pessoas se unirem. O casamento, os filhos vêm depois como resultado do casamento. Mas as pessoas precisam perceber que não é só os filhos que determinam o casamento. O casamento não é determinado pelos filhos. Porque há aquelas situações em que as pessoas divorciam-se, mas os filhos continuam ali. Cada um vai para o seu lado, mas os filhos continuam. Também tem outra vertente. O casamento é algo muito forte por causa do amor que envolve o sentimento que há entre o casal. Porque depois do crescimento dos filhos, os filhos abandonam os pais, não é? Entre aspas, abandonam os pais, cada um pega o seu rumo e vai embora. Fica o casal. Quer dizer, o amor que sempre nutriu a relação continua a se fazer valer no relacionamento entre o marido e a mulher. Também tem outra. As pessoas com dificuldades em poder gerar filhos, há aquela forma de adoção. O casal pode chegar ao consenso de adotar o filho, porque quando nós partirmos logo para o divórcio, não é a melhor solução. Exato. Porque o que une o casal não é verdadeiramente os filhos, mas o amor que está no meio deles. Ok, ótimo. Pastor, nós temos aqui mais uma pergunta de uma internauta, que é a seguinte: foram 7 anos, dezenas de exames, 7 especialistas consultados para que o sonho da gravidez pudesse virar realidade. Mas de nada adiantou. Os sentimentos de impotência, solidão e culpa são presentes na minha vida. Estou desesperada e sem saber o que fazer. Pastor, qual é a palavra de alento para uma pessoa como esta? As pessoas não podem ficar desesperadas pensando que tudo terminou, o que posso fazer. Do ponto de vista científico, pode até não ter como é que eu posso dizer, o resultado desejado. Sim. Mas do ponto de vista espiritual, a palavra de Deus diz que para ele ou para aquelas pessoas que confiam em Deus, nada é impossível. E porque há relatos, aliás, nós como cristãos acompanhamos situações. Eu ainda ontem estava a falar com alguém relativamente a essa matéria, uma mulher que ficou também muitos anos sem conceber, mas por acreditar em Deus, teve a felicidade, a bênção de conceber. Portanto, quero exatamente encorajar esta pessoa, este internauta, que há possibilidade, independentemente de tudo o que já foi feito, ainda há uma esperança em Deus. Tudo é possível ao que crê. Ótimo, obrigada, pastor. Então, ligando com aquilo que acabou de dizer, a igreja será que tem uma estrutura para
acompanhar estas pessoas nessa trajetória difícil, como a esterilidade e a infertilidade? Tem algum programa que ajude essas pessoas, pastor? De uma forma geral, as igrejas têm estes programas, não digo programas, têm estes departamentos, onde acompanham as pessoas naquilo que é a dificuldade emocional, espiritual, enfim, daquilo que é importante para os homens. Nós, em particular, como Ministério Deus da Graça, temos um departamento que fala sobre família, onde essas pessoas são encaminhadas e ali recebem todo o apoio espiritual, todo o apoio moral para, com a manifestação do poder de Deus, trazer então aquilo que é o mais esperado. Portanto, nós temos condições, as igrejas em geral têm, em particular nós também temos este departamento para poder dar o suporte espiritual a estas pessoas. Ok, pastor, obrigada. Dizer que nós vamos para um breve intervalo, mas fique connosco porque nós temos mais logo em seguida. Um pequeno Davi derrotou Golias. Uma pequena pedra derrubou uma montanha. E uma pequena pedra ergueu um edifício. Uma pequena fé move uma montanha. Um pequeno caudal formou um rio. Um pequeno cordeiro venceu o lobo. E um pequeno cordeiro venceu o mundo. Uma pequena palavra criou o mundo. E uma pequena palavra amou o mundo. Lembre-se, se você está pequeno, você não está no lugar errado. Você está no lugar certo. Pois não há grande sem pequeno. Não há fim sem começo. Não há 100 sem o zero. Valorize o pequeno, mas nunca te esqueças. Pequeno não é o fim. Pequeno é o começo. Estamos de volta para falarmos um bocadinho mais da matéria em tema. Vamos, pastor, continuar com as perguntas. Temos aqui mais algumas perguntas. E a pergunta é: sou a Érica Jacinto, há mais de 7 anos luto para ser mãe e não tem sido nada fácil. O meu marido tem sido o meu consolo, mas a família dele não ajuda. Deixei de ir à casa da minha sogra porque ela passa a vida a culpar-me por não lhe dar netos. Pastor, às vezes penso em tirar a minha própria vida por causa da frustração. Por favor, pastor, preciso da sua orientação. Mas também, as pessoas não se casam para agradar os outros. As pessoas não se casam para poder cumprir com o objetivo e dar resposta à sociedade. Não, as pessoas casam-se por um motivo muito importante, que é o amor que une as pessoas. E então nós não devemos nada a ninguém. E aliás, quando falamos de esterilidade ou mesmo de infertilidade, muito Exato. Obrigado, não significa dizer que os outros são superiores ou inferiores. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Portanto, precisamos respeitar e ter a sensibilidade de criar condições de como nós podemos ajudar as pessoas. Porque a sociedade exige muito, mas também não ajuda. Portanto, eu gostaria de encorajar esta mulher que não é a opção mais acertada ao suicídio. Não é verdade. Existem outras soluções, existem outras formas que podem lhe trazer ou lhe devolver a esperança, a alegria naquele quesito de ter um filho ou uma filha ou criar alguém no seio da sua família. Portanto, existem outras formas como as formas científicas, temos ainda a forma de adoção que ela pode, junto do marido, criar essas condições num consenso para então ultrapassar esta dificuldade. Por isso o meu recado é: não perca a esperança, porque ainda há solução para reverter este quadro. Com certeza. Obrigada, pastor. Vamos continuar com as perguntas. Temos a nossa internauta, neste caso, Cristina Tambue.
E a Cristina também tem uma pergunta para si, pastor. Vamos embora? Conheço casos de certos homens e até mulheres que, por fazerem vários tratamentos médicos sem solução, procuraram casas escuras, fizeram vários rituais para alcançar o sonho de se tornar em paz e não conseguiram. Pastor, qual é o conselho para estas pessoas? Ok, pastor. Responder à pergunta da internauta que, basicamente, resumindo e concluindo, devido ao desespero, as pessoas recorrem às casas obscuras. É natural, do ponto de vista social, em função também da cultura, não é, nossa, africana, as pessoas, como disseste muito bem, por desespero, as pessoas procuram todas as fontes possíveis para verem o seu problema resolvido. E ela, como qualquer outra mulher, podia pensar em encontrar, se alguém lhe dissesse, olha, existe um lugar, existe alguém que pode ajudá-la a sair da situação, acredito que essa pessoa devia tomar a mesma posição. Mas do ponto de vista cristão, isso atropela tudo aquilo que é princípio divino. Nós, como cristãos, aliás, a palavra define de que existe apenas um só Deus que é capaz de resolver as situações impossíveis. Portanto, para os cristãos, isto não é o correto. Para o cristão é viver na base da fé, e o Deus que nós servimos é suficientemente capaz, poderoso e soberano para ultrapassar esta questão. Portanto, para os cristãos é uma prática errada. Gostaria de apelar mais uma vez, se tiver um cristão nessa altura a viver essas realidades, pense na fé, porque para Deus nada é impossível. Pastor, não só os cristãos, mas também outras pessoas, devemos desencorajar tal práticas. Exatamente como disse, isso tem muito a ver com a crença das pessoas. E do ponto de vista cristão, as pessoas que creem em Deus, Deus reprova essa prática. E gostaria de aconselhar as pessoas, porque é uma questão de opção, né? Mas como nós os cristãos, biblicamente falando, é errado, não se faz, mas gostaria de aconselhar a esta pessoa, talvez conhecendo Cristo, podia encontrar ali a solução do seu problema. Ok, pastor, mas não é fácil lidar com essa situação, não é? Porque há muita cobrança da família, da sociedade, dos amigos, tudo gira em torno disso, pastor, e realmente não é fácil. Não é fácil exatamente porque tem muito a ver com o meio em que essa pessoa vive. Como eu disse atrás, as pessoas, quando estão desesperadas, pressionadas, procuram forma de encontrar a solução. Não importa com que meios, aonde tem que fazer, aonde tem que passar, mas gostaria de encorajar que em Cristo Jesus há a possibilidade das coisas se resolverem. Portanto, eu gostaria de aconselhar estas pessoas que em Cristo Jesus, eu falo como pastor pela experiência que eu tenho, e aquelas pessoas que acreditam em Cristo Jesus sobre a sua palavra, é possível ultrapassar esta questão. Portanto, eu aconselho as pessoas a conhecerem Cristo e tomar o conhecimento da palavra para que Deus possa, na sua infinita misericórdia, criar condições para tal. Ok, pastor. Voltamos já, vamos para um breve e curto intervalo. Até já. O que é célula? A célula é um pequeno grupo de normalmente 12 pessoas que se reúnem para realizar atividades como estudo da palavra, partilha de experiências, criar novas amizades, prestar solidariedade e momento de confraternização. As células são homogêneas. Homens reúnem com homens e mulheres reúnem com mulheres. Você já está em uma célula? Não! Do que estás à espera? Ligue já para o 922-807-554 ou envie uma mensagem para o WhatsApp do mesmo número. Já está! Agora você pertence a uma célula. Você não precisa sair de casa. A célula vai ao teu encontro. Sim! Na cidade ou no campo. Há sempre uma célula próximo de si. Do que estás à espera? Ligue já! Eu já faço parte de uma célula. E você?
Estamos de volta do intervalo. Obrigada por ter aguardado aí conosco. Vamos continuar com o nosso tema aqui com o pastor Zacarias Pinto. Pastor, existem vários mitos à volta deste tópico e um deles é que só conhece o amor verdadeiro quem é mãe. Pastor, isso corresponde com a verdade? Definitivamente não. Não é só a pessoa que é mãe que conhece o verdadeiro amor, porque para isso ficariam de parte os pais que não conseguem conceber, não é? Isso não é verdade. E gostaria de desencorajar essa afirmação, porque o amor para nós, o amor vem de Deus. O amor é para os homens, assim como também as mulheres. Não significa dizer o facto de uma mãe conceber é a única pessoa que conhece o verdadeiro amor. Não é verdade. E porque pode ter até particularidades por causa da afinidade ou então da ligação que tem o filho para com a mãe, o tempo que passa, vão se desenvolvendo aí processos, mas não significa dizer que só a mulher que conhece o verdadeiro amor. Portanto, isto não é verdade. O amor vem de Deus e o amor é derramado a todos os seres humanos. Portanto, não é verdade só as mulheres conhecerem o verdadeiro amor por causa da maternidade. Não é verdade. Ok. Pastor, a oração resolve problemas como este? Qual é a importância da oração? Olha, a oração é um instrumento tão importante na vida daqueles que acreditam em Deus, e porque um dos meios para nos achegarmos a Deus, para a comunicação com Deus, para a comunhão, para a adoração ao Senhor, é através da oração. A oração tem um pendor muito forte do ponto de vista espiritual, que traz a ligação entre o ser humano e Deus. A oração é em função do Espírito que habita no homem, porque é o Espírito que comunica-se com Deus, então ele tem um poder muito grande. Falando disso, da oração, Jesus como Mestre, Jesus como Senhor, não deixou de ter essa prática diária da oração com Deus. Portanto, a oração é um instrumento fundamental para a vida de um cristão, sobretudo em situações como estas. Ok. Pastor, já que estamos a falar de oração, o pastor vai orar por nós, certo? Acredito que não há um outro momento para orarmos senão este em que nós estamos a falar deste tema tão interessante, e acredito que muitas pessoas lá em casa precisam de uma oração como essa. Acreditando na fé que é possível, essas pessoas podem ter grandes resultados se acreditarem nesta oração, em nome de Jesus. A oração é o elo que nos une a Deus. Prepare-se. Daqui a pouco, momento da oração. É o momento de oração em que gostaria de apelar você que está ali com o teu esposo, se vive essa realidade. Não há um outro melhor momento senão buscar uma ajuda no Senhor, e acreditamos com esta fé, esta certeza, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, nós te damos glória. Te agradecemos, Senhor, por tua benignidade. Oramos, Senhor, por tua fidelidade, porque a tua fidelidade de geração em geração sobre todas as pessoas que te amam. Poderoso Deus, eu trago a realidade dessas pessoas, teus filhos e filhas que vivem esta realidade. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu és um Deus todo-poderoso, e permita que através desta oração o Teu nome seja glorificado. Senhor, abençoe esta mulher, abençoe este homem que está diante desta oração, de maneiras que eles possam ter o resultado de concessão. Deus, em nome de Jesus Cristo, que este filho venha ser dado por Ti. Senhor, em nome de Jesus Cristo, permita que daqui mais 9 meses essas pessoas possam testemunhar, através deste programa, a manifestação do Teu poder. Eu oro, Deus, crendo, acreditando de que para Ti nada é impossível. Tudo isto para a Tua honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga comigo, amém. Ok, pastor. Obrigada pelo seu contributo neste tema, desta matéria, e muito obrigada.
Muito obrigado pela oportunidade. Por hoje é tudo, mas ficamos com o compromisso de voltarmos semanalmente para alimentar-vos com conteúdo que vos fortaleçam. A próxima semana nós vamos falar acerca do adultério e as suas consequências. Não perca por nada, chame o vizinho, chame os filhos, chame a família toda, chame os colegas para podermos conversar acerca deste tema. Por hoje ficamos aqui, até a próxima semana. Obrigada.